E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente eu vi um vídeo que mostrava lojas de grife na cidade de São Francisco. E essas lojas estavam não somente fechadas como muitas outras, mas também eles colocaram até uma proteção especial, cobriram a entrada com placas de madeira. E o lado óbvio disso, é claro, eles querem evitar saques, eles vendem produtos caros, só que a outro lado aí, eu olhei para isso me fez pensar em outras coisas também. O quanto que São Francisco é um lugar onde há muita riqueza e muita pobreza. Riqueza absurda, pobreza absurda coexistindo numa proximidade assim que normalmente você não vê em outros lugares. Mas ao mesmo tempo é um lugar que você tem essas lojas as mais caras do mundo, do mesmo jeito que você tem lá uma crise sanitária, uma crise de pessoas vivendo nas ruas. E você tem até lá um mapa do cocô, que é uma coisa que nem em cidades brasileiras nós temos. É a cidade do sucesso e do fracasso ao mesmo tempo. Eu não digo sucesso e fracasso individual, mas sim da humanidade. Eu comecei a pensar sobre isso e ver o quanto que essas lojas perderam a relevância. Não só as lojas em si, mas o que elas vendem, a cultura que ela representa. Que no momento de crise como esse, é a primeira coisa a perder a relevância. E essa cultura não perde a relevância somente em um momento de crise, mas também em momentos de evolução social e pessoal. E é triste ver às vezes que os momentos de prosperidade econômica nem sempre exaltam aquilo que o ser humano tem de melhor. E eu sou a favor do livre comércio, tanto para o rico como para o pobre. Eu acho que dentro da ética é importante que grandes empresas, milionários ou até mesmo que o pobre tenha direito de prosperar, de ter a sua liberdade econômica. Eu acho que tanto o livre mercado como a ciência são ferramentas que você pode usar para coisas produtivas ou não tão produtivas. A ciência você vai poder usar para descobrir cura para o câncer, em breve cura para esse problema que nós temos agora, que vocês sabem qual que é. E a mesma coisa com o livre mercado, você pode usar para fins produtivos ou não tão produtivos. E mesmo dentro da ética mesmo. Através do livre comércio você cria produtos, serviços que vão ajudar pessoas a saírem da pobreza. Ou você pode também criar aí uma cultura de futilidade, de transações milionárias que não contribuem muito com o avanço da humanidade, e sim que refletem o lado mais primitivo do nosso cérebro, né? O que esse lado primitivo faz quando você tem milhões e milhões de dólares. Isso não está violando a ética, mas mesmo assim não é lá muito produtivo para a nossa espécie. E no exemplo da ciência, né, e do mercado sendo usado para fins não tão produtivos, isso até me lembra lá do documentário profético, quero dizer, da paródia do filme Idiocracia. But sadly, the greatest minds and resources were focused on conquering hair loss and prolonging erections. Meanwhile, the population exploded and intelligence continued to decline. Eu sei que Idiocracia é uma paródia, mas de vez em quando a gente vê ali uma similaridade meio estranha com coisas que acontecem na política hoje. Olhe, por exemplo, o método do presidente Camacho para criar empregos. You don't know nothing about no jobs. I'll show you how to create some jobs. Bam! I just created 4 jobs by having these dumbasses carry me around instead of driving a car. And it's good for the environment too. Vamonos, motherfuckers! Eu sei, é uma sátira, mas muitos políticos fazem isso, e muitas pessoas que conseguem pensar só no curto prazo, só nas primeiras causas e não segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª causas, elas pensam que isso é uma boa ideia. E o meu medo é que, sei lá, daqui a algumas décadas eu vou lá votar e eu vou ter 2 opções, né? O Camacho para presidente ou então o Mr. Bean para presidente. Eu acho que eu votaria no Mr. Bean. Aí quando você olha para tudo como transações, né? Tanto o exemplo do trabalho inútil, ou então lá a pessoa que gasta milhões e milhões para comprar uma obra de arte que não agrega muito valor, que não beneficia um artista talentoso nem nada, se esconde atrás da subjetividade, mas não é bem assim. Aí que nós vemos, né, o mundo das transações inúteis, que não nos elevam, que não contribuem com a evolução da humanidade. Eu vou dar aqui para vocês 2 exemplos de transações. Pega, por exemplo, vamos supor que a sua mãe esteja doente não, está com câncer no cérebro, e aí um neurocirurgião, através de uma cirurgia muito complicada, consegue salvar a vida da sua mãe, só que custa caro. Aí você tem que pegar dinheiro emprestado, tem que vender o carro para pagar isso, mas não tem problema, você salvou a vida da sua mãe e você está muito feliz com essa transação. Beleza, agora a próxima transação é assim, o mesmo valor que lá, gasto, 50 mil reais, um rico dá isso para um artista que fez um rabisco num quadro. E pronto, essa é a transação. Só que é a mesma coisa, claro que tem uma subjetividade, de repente o rico gosta disso, ele vê um significado ali que a gente não vê, maravilha. Só que pense, por exemplo, para o artista criar esse trabalho, é uma coisa que, desculpa pessoal, mas até um homem das cavernas poderia fazer isso. E de fato, já foi demonstrado que eles fazem artes
faziam artes muito melhores e que agora essas artes têm até um significado maior, porque passou todo esse tempo, representa como que era a humanidade na época e tudo mais. Tem outro sentido que você fazer um rabisco num quadro não tem. Já o neurocirurgião, para ele chegar nesse ponto, ele teve que estudar muito, gastar muito dinheiro e usar tecnologia e conhecimento que só está disponível hoje, que não estava disponível há 200 anos atrás. Então a humanidade teve que evoluir para esse cara chegar num ponto que, através de muita dedicação, muito estudo, ele conseguiu chegar nesse outro ponto de salvar a vida de alguém através de uma cirurgia muito complicada. Então esse é um tipo de transação que beneficia a humanidade. Já o outro tipo de transação que eu mencionei, cara, é uma coisa pessoal, subjetiva, mas não beneficia tanto a nossa evolução. O rico que compra essa obra de arte, ele não está ali ajudando, incentivando a aquisição de habilidades valiosíssimas, tipo o estilo Michelangelo, que vai fazer com que esse cara consiga criar uma obra de arte que representa a grandeza da evolução humana. Não, o cara fez uma coisa que qualquer criança faz, qualquer homem das cavernas consegue fazer. E eu respeito a questão da subjetividade, da questão de gosto aí, que até um certo ponto você pode usar esse argumento. Até um certo ponto. Porque logo a gente chega num ponto que não é uma questão de opinião subjetiva, é uma questão de economia, de matemática e de psicologia também. Ah, mas você não é culto o bastante para apreciar a profundeza da rebimboca da parafuseta quântica transcendental do caralho a quatro da arte moderna. E além de ser um intolerante, inculto, você é hipócrita. Olha só aquele quadro atrás de você. Bem, esse quadro é parte da mobília da casa que nós realugamos temporariamente. Mas não se preocupe, eu duvido que ele tenha custado mais que R$100. Ok, relacionado ao exemplo da arte pretensiosa, que eu sou inculto demais para entender, ao exemplo da ostentação de objetos caros, que é muito mais comum entre os pobres. Dificilmente uma pessoa de baixa renda vai pagar R$4.000 numa pintura tosca que qualquer criança de 5 anos consegue fazer. Ainda mais para pendurar numa parede sem reboco. Mas, ironicamente, as pessoas de baixa renda vão se endividar para obter objetos caros e supérfluos que algum influencer idiota na televisão ou na internet as convenceu de que elas precisam. É uma cultura inútil, que vem como causa e consequência de uma economia inútil, que exalta os aspectos mais superficiais e contraprodutivos da psicologia humana. Boné, $350. Óculos, $200. Camisa, $1.000. Calça, $1.500. Baby máscara, 400 contos. As duas correntinhas mais grossas, 8K. Jaqueta, paguei R$1.000. Enfim, se quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho uma lista de vídeos aqui. E aí nós temos o comportamento individual e social. E muitas vezes há pessoas que estão lá sempre comprando, às vezes com dinheiro que elas não têm, para tentar manter aquele status, né, aquela ostentação e tudo mais. Já falei disso em vários vídeos. E às vezes há eventos na vida da pessoa, né, perder o emprego, passar por uma crise, ou alguma reflexão que ela fez, que ela chegou à conclusão de que aquilo não é produtivo para a vida dela, de que aquilo está atrapalhando ao invés de ajudar. A nível individual isso acontece, de vez em quando isso acontece a nível social, só que a nível social, cultural, é um pouco mais complicado e leva mais tempo. Porque, convenhamos, toda cultura tem um pouco de ostentação, mas como eu já mostrei através de estudos e outros vídeos, algumas culturas ostentam mais que outras. E para que haja essa mudança cultural, gradual, pouco a pouco, não é simplesmente você passar uma lei e pronto. Ah, eu vou proibir o pobre de comprar coisas que ele não precisa com dinheiro que ele não tem através de crédito. Eu desencorajaria, mas proibir já está indo longe demais. Ou proibir o rico de pagar milhões de euros num rabisco, num pedaço de papel. Eu acho ridículo, mas eu sou a favor da liberdade para ele fazer isso. Mas claro, no caso do pobre é um pouco mais trágico porque ele está gastando dinheiro que ele não tem, né? Mas aí eu acho que para que haja uma mudança cultural nesse sentido, nós precisamos de basicamente 3 coisas. E uma das coisas que ajuda a causar a mudança cultural é um grande evento, seja uma Primeira Guerra, uma Segunda Guerra Mundial, no caso da Europa, ou o caso da pandemia de 2020, que é uma coisa que está afetando o mundo inteiro. Esses eventos fazem com que as pessoas parem, pensam e reflitam sobre como que elas vêm vivendo, o que é realmente importante e o que não é. Em segundo lugar vem a educação, em terceiro lugar os influenciadores da cultura. Mas eu quero falar desses dois um pouco mais a fundo aqui, e para isso eu quero compartilhar com vocês um comentário meio engraçado, meio politicamente incorreto que eu recebi. Para que vocês entendam o comentário, ele foi postado num vídeo onde eu falei sobre pobreza, falei da época em que eu era bem pobre e tudo mais, dos perrengues que eu passava. Hoje eu não tô rico, mas minha situação melhorou bastante, pelo menos nós temos dinheiro para viajar para diferentes países. O comentário diz: cara, que foda, que situação ruim que você passou. Pobreza é uma merda mesmo. Pena que a maioria dos pobres são burros, tem preguiça de ler, de estudar, etc. E o lazer deles é ouvir funk e encher a cara.
mas muitos ricos fazem isso também. Assim, o comentário é uma generalização, mas é difícil negar que tem uma certa realidade ali, eu vou tentar explicar aqui. A palavra burro eu reservaria para os haters do canal. Não é uma palavra que você pode sair por aí usando e tudo mais. O que eu diria é que, sim, entre as pessoas mais pobres falta instrução e também falta um bom incentivo a uma crise de bons influenciadores, ainda mais para as pessoas mais pobres. Elas têm péssimas influências na internet, na política, e muitas vezes até na igreja, tá ouvindo? Silas Malafaia e Edir Macedo. Mas até entre os ricos, há muitas pessoas absurdamente sem noção, e ainda mais destrutivo quando essas pessoas influentes conseguem chegar em certos cargos de poder e elas têm o QI de uma minhoca. Então, se é para usar a palavra burro, né, eu prefiro mais um pobre burro do que um rico, poderoso, influente burro. E eu acho que a gente tem que mudar essa perspectiva na questão da educação do Brasil. Assim, todo mundo concorda, direita, esquerda, todo mundo concorda que há um problema de educação, ainda mais nas classes mais pobres. Só que a gente acha que esse é um problema assim, que vai ser resolvido pelo professor da rede pública, ou que é algo puramente assim da política, né, que algum governo federal ou estadual, municipal vai ter que passar ali algumas leis e pronto, o problema é resolvido. E eu acho que o problema é muito maior que isso, é uma questão de influência cultural, uma boa influência para fazer com que haja mudanças graduais. Agora, vamos falar de educação e influenciadores, que são coisas que podem andar juntas. E no comentário a pessoa falou do funk, que é uma coisa que tem muita influência no Brasil, ainda mais com o público pobre. Eu não vou criar aqui nenhum estereótipo do funk, não é meu estilo, quem me acompanha há mais tempo já sabe disso, só que essas pessoas têm muita influência, e isso deve ser respeitado. E essa influência, é claro, ela é uma consequência, as pessoas estão entregando o que o público quer ver. Só que ao mesmo tempo é um relacionamento recíproco. Então ao mesmo tempo, né, os influenciadores acabam refletindo a cultura que os deu origem, ao mesmo tempo eles ajudam a moldar essa cultura também. Então você imagine, por exemplo, lá que um MC que tem influência a milhões e milhões de pessoas convidasse para o show dele, para o canal dele, sei lá, para bater um papo com um cientista, por exemplo, que ia explicar para esse funkeiro alguns conceitos interessantes em alguma área do conhecimento. Isso já ia automaticamente influenciar vários seguidores desse funkeiro. Eu sei, pode parecer uma ideia bizarra, mas é uma coisa que dá pra gente fazer a semana que vem. Ou então, alguma emissora da televisão cria lá um programa, estilo um BBB, onde você tem várias pessoas inteligentes tentando resolver um problema. Seja um problema na ciência, um problema social, alguma forma de problema que requer pensamento. Você até pode colocar ali, temperar com um pouquinho de treta, colocar um romance, até pode, para manter a audiência, mas ao mesmo tempo você coloca ali alguma coisa inteligente que vai estimular as crianças, os jovens a querer pensar, a querer aprender. Porque é claro, se a gente mudar a programação de uma hora para outra, a audiência cai drasticamente e a emissora vai deixar de cumprir o propósito principal dela, que é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro de qualquer forma, seja propagando burrice ou propagando inteligência. Ou então você imagine, pouco a pouco, uma novela onde eles acabam inserindo personagens inteligentes, com uma pegada mais filosófica sobre a vida, sobre a ciência e tudo mais, sobre hábitos, estilo de vida, questionando essa questão da ostentação e do consumismo. Eu acho que eu estou viajando um pouco, é uma ideia radical e tudo mais, só que, gente, tempos desesperados requerem medidas desesperadas. Eu não acho que o governo vai passar uma lei ou rapidamente a gente vai acordar assim numa cultura que não está lá muito preocupada em andar com bolsa da Louis Vuitton, mas sim preocupada em ter conhecimento, em saber falar outras línguas, em entender outras culturas e tudo mais. Isso não vai acontecer da noite para o dia. A nível pessoal as mudanças podem acontecer rapidamente, mas a nível social isso pode levar décadas, então é melhor a gente começar. Então os influenciadores poderiam encontrar uma forma rentável de ajudar no combate à intelectofobia, ajudar cada vez mais a desemburrecer a população brasileira. Não estou falando só do pobre, estou falando do rico também, porque como a gente sabe, há muitos ricos que deixam muito a desejar ali no quesito uso da massa cinzenta, né? E a gente não pode esperar que tudo isso seja resolvido nessa grande crise da educação, epidemia da intelectofobia, seja resolvido apenas pelo professor da rede pública. Bem, eu estou tentando fazer minha parte aqui, né? Claro que eu alcanço aqui 5 mil, 10 mil pessoas, não é muita coisa, mas espero que esse vídeo tenha te feito rir e também pensar um pouco. E eu tenho aqui um site para vocês, ó, tem vários conteúdos gratuitos ali, 10 áreas em que eu posso te ajudar com conceitos que vão ampliar como você vê o mundo, a vida e a si mesmo. Tem muito conteúdo gratuito lá, é só dar uma olhada no meu site, eu acho que vocês vão gostar muito. E não fecha o vídeo ainda, eu tô quase terminando, só mais alguns segundos. Me siga no Instagram também. Eu não peço like nem inscrição, porque isso você não pede, você conquista, mas Instagram eu tenho que pedir. E agora eu vou deixá-los com 2 vídeos relacionados. Tem esse vídeo aqui onde eu contei a história sobre como era a minha vida quando eu era bem pobre,
E tem esse outro vídeo aqui onde eu falo sobre por que o brasileiro ostenta tanto e como se curar da ostentação. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.